E aí galera, beleza? Hoje iniciaremos um novo assunto chamado produto de polinômios. Pois bem, produto de polinômio ou multiplicação de polinômios. Lembrando que polinômio justamente é aqueles que possuem mais de 3 termos, ou seja, 4, 5 e assim por diante. Pois bem, produto de polinômio é uma coisa de multiplicação, como eu falei no início da aula. Galera, o seguinte, aqui tem um primeiro exemplo aqui bem básico, que é de um cubo. E nesse exemplo ele pede justamente para determinar o volume dele. O volume justamente é a capacidade que ele tem. Se vocês observarem, vocês estudaram em geometria plana espacial, que justamente um cubo ele tem, nesse caso aqui, dimensões iguais, ou seja, as arestas têm o mesmo tamanho. É o que a gente podemos verificar nessa figura. Então acontece, cada aresta tem 3xy, 3xy, 3xy. Então o que ele quer? Ele quer o volume justamente desse cubo. Como é que a gente faz para calcular? Lembre-se pessoal, ó, que o volume de qualquer cubo ele é dado justamente pela aresta a terceira, ou aresta ao cubo. Então eu posso representar o volume de um cubo como V, que eu já coloquei aqui, ó, V de volume, tá certo? E posso também, no caso, abreviar aresta só com A, de arestas. Então, nesse caso, eu posso colocar da seguinte forma também, a forma usual. V, tá certo, que é de volume, é igual a aresta a terceira. Isso aqui é a fórmula para calcular o volume de qualquer cubo, tá certo? Onde V é volume e A é a aresta do cubo. Pois bem, nesse caso aqui, se vocês analisarem bem, esse aqui, a aresta, ele vai ser multiplicado 3 vezes. É o que vai acontecer aqui. Então, como é que eu vou calcular? Ó, eu já sei que aqui eu tenho 3xy, que equivale a essa aresta desse cubo. Aqui 3xy e aqui 3xy. O que eu vou fazer? Vou multiplicar 3xy, tá certo? Vou multiplicar 3 vezes, tá certo? Olha. 3xy vezes, novamente, 3xy e vezes, novamente, 3xy. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar. Agora, lembrando o seguinte, a gente tem que lembrar das propriedades de potência também, tá certo? Em relação à base. Nesse caso aqui é bem simples, é uma multiplicação bem simples que a gente vai fazer, tá certo? Então, se vocês observarem, eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 vai me dar justamente 27. Então, eu coloco 27. Em seguida, prestem atenção. Nessa parte aqui, observe que o x ele aparece 3 vezes, certo? Então, a pergunta é, qual seria o expoente que está aqui? Já pensaram? Pois bem, o expoente que está aqui é o expoente 1. Do mesmo jeito que aqui, ó. 1. E aqui também é 1. Beleza? Agora, mesma pergunta. Qual é o expoente que está aqui em y? Também é 1. Então, professor, quer dizer que quando eu tenho isso aqui e não tem nenhum expoente, significa que ele tem 1? Isso mesmo. Se não tem nenhum valor referente ao número no expoente, significa dizer que tem o número 1. Ele está só apenas omitido. Porque x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Y elevado a 1 também é a mesma coisa que y, tá certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar x. Agora prestem atenção nessa parte aqui. Observe, pessoal, que se trata de multiplicação. Então, o que vai acontecer com os expoentes? Você vai apenas somar os expoentes. Gravou? Vou repetir mais uma vez. Quando se tem multiplicação referente justamente de polinômios, os expoentes são somados. Mas lembrando-se que justamente isso só acontece quando se possui a mesma parte literal, certo? É o que eu vou fazer agora.
1 mais 1 mais 1, dá 3. Então dá 27x a terceira. A mesma coisa eu vou fazer com o y. Observe, ó, tem a mesma parte literal. 1 mais 1 mais 1, também dá 3. Repetindo mais uma vez, galera, ó, o que você faz com os expoentes quando possui a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras? Os expoentes, que justamente são esses números menores, você vai somar. Foi o que eu fiz com x elevado a 3 e y elevado a 3. Então, portanto, o volume deste cubo é 27, x elevado a terceira, y elevado a terceira. Beleza? Vamos analisar agora o exemplo 2. Aqui eu tenho duas figuras, tá certo? De imediato, vocês podem verificar que aqui é um quadrado. Como é que eu sei, professor? Observe que aqui, esse valor que eu tenho aqui nesse lado é o mesmo valor que eu tenho aqui. Tranquilo? E a outra figura eu tenho um retângulo. Observe que eu tenho o valor x mais 2 e aqui eu tenho um valor 5x. Pois bem, como é que eu vou calcular a área total dessa figura? Galera, é o seguinte. Primeiro vamos lembrar da forma da área do quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Multiplicando lado vezes lado. Beleza? E do retângulo? Qual é a forma? Você multiplica comprimento vezes largura. Algo que vocês veem no sexto, sétimo ano e assim por diante. Até no ensino médio vocês têm que saber dessas fórmulas, tá certo? Então o que vai acontecer? Então eu vou multiplicar, mas para isso vamos calcular a área dessa primeira figura, depois a área dessa segunda figura. Como ele quer a área total? A área total é a soma desta área com esta área, certo? Pois bem, então vamos à área da primeira figura. Bem, para calcular a área da primeira figura, como eu falei a vocês, é um quadrado. E um quadrado, justamente, é multiplicado lado vezes lado. É o que vai acontecer. Eu vou multiplicar, ó, 10x elevado a 2y, certo? Vezes quem? Vezes 10x ao quadrado de y também. Vezes. Mesmo jeito, galera, ó. 10x ao quadrado de y. Por que isso? Porque isso aqui é a área de um quadrado, tá certo? Pois bem, resolvendo, quanto é que vai dar? Seguinte, ó, para resolver isso aqui, é bem simples, é só multiplicação, tá certo? Depois a gente tem que observar os expoentes dessa parte literal, que vocês podem observar que são iguais. Então, o que é que isso aqui vai ser igual? Resolvendo isso aqui, isso vai me dar 10 vezes 10, 100. Beleza? 100. Isso vai me dar 100. Ok? Agora, quanto é que é x ao quadrado com x ao quadrado? Pois bem, galera, ó, é aí que tá. Nessa parte aí é muito importante vocês prestarem atenção. Por quê? Porque nesse caso aqui não é um produto, justamente, de polinômios. O que vai acontecer? Eu vou ter que somar os expoentes. Lembre-se, galera, produto de polinômio, você soma os expoentes. Não esqueçam, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pagar aqui para ficar melhor, para colocar aqui ele, ó. Então, isso vai me dar, ó, 100x elevado a quanto, galera? Prestem atenção agora, ó. Aqui o expoente é 2. E aqui também é 2. Então, eu vou somar 2 com mais 2, 4. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou analisar o de y. O de y, pessoal, se vocês analisarem bem, como é que vai acontecer? Ó, aqui tem um expoente quanto? 1. E aqui também tem um expoente 1. Basta somar. 1 com 1, 2. Então, portanto, aqui é o expoente 2. Então, portanto, a área da primeira figura, tá certo? Equivale a justamente 100x a quarta y ao quadrado, tá certo? Agora, vamos analisar a área da segunda figura. A segunda figura é um retângulo. E justamente a área do retângulo é
produto entre o comprimento e a largura. Bem simples, não? Então a gente vai multiplicar, tá certo? Vamos multiplicar 5x mais x alto mais x mais 2. Então multiplicar 5x que multiplica, tá certo? X mais 2. Então vamos multiplicar 5x que multiplica x mais 2. Agora prestem atenção que agora vamos prestar atenção nessa parte aí que a gente vai usar justamente uma propriedade que vocês estudaram na multiplicação do sexto ano, que é chamado propriedade distributiva. Você vai multiplicar isso aqui, ó. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Isso aqui vai ser igual 5x vezes x, ou seja, 5 vezes 1, 5. X vezes x. X elevado a quanto? Será quanto aqui tem expoente? O expoente que tem aqui é 1. O expoente também que tem aqui é 1. 1 com mais 1, 2. Lembre-se que eu estou multiplicando. Quando estou multiplicando, os expoentes são somados, tá certo? Agora, mais 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, 10. Qual é o valor que eu tenho aqui? X. Então, 10x. Portanto, a área da segunda figura é 5x ao quadrado mais 10x. Como eu quero a área total da figura, o que é que eu vou fazer? Para calcular a área total da figura, eu vou pegar esse valor aqui, tá certo? Que é 100x ao quadrado, a quarta, perdão, y a segunda, x a quarta, y a segunda, mais, agora observe, qual é a área da segunda figura? 5x a segunda, mais 10x. Portanto, a área total desta figura é 100x a quarta, y ao quadrado, mais 5x ao quadrado, mais 10x. Professor, pode somar isso aqui? Não pode, galera. Por que não pode? Vou mostrar a vocês. A parte literal, ou seja, onde tem as letras, são diferentes. Ó. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa e aqui também é outra coisa. Ó. São diferentes. X ao quadrado é diferente de x, x ao quadrado é diferente de x ao quarto e y ao quadrado. Então, para aí, tá certo? Então, galera, por hoje é só. E justamente essa aula foi referente ao produto de polinômios. Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula a gente vai dar continuidade à parte dentro da área das operações envolvendo polinômios. Que provavelmente a gente vai ver a parte referente à divisão de polinômios, tá certo? Qualquer dúvida, você pode justamente me procurar. A gente vai ter o chat justamente para isso, ok? E as atividades que justamente eu passo para vocês, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e até lá.